Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa jornada completa pelo mundo do Power BI. A ideia aqui é desmistificar tudo, sabe? Ver o passo a passo, desde aquele dado bruto lá na origem, até ele se transformar num insight que realmente faz a diferença. Se o objetivo é transformar dados em decisões de verdade, bom, o ponto de partida é exatamente aqui. Sabe qual é a realidade de muitas empresas hoje? Elas estão literalmente se afogando em dados. É dado vindo de todo lado, mas ao mesmo tempo elas estão morrendo de fome por insights, por respostas. O grande desafio hoje em dia não é mais ter os dados, é conseguir transformar essa avalanche de informação em algo útil, em decisões inteligentes. E é aí, exatamente nessa ponte, que ferramentas como Power BI entram em cena. Muita gente começa a sua jornada de análise de dados no Excel e não tem nada de errado com isso. O Excel é uma ferramenta fantástica para cálculos detalhados, para planilhas menores, mas e quando a coisa cresce? O que acontece quando os dados vêm de, 10 lugares diferentes e não são 1000 linhas, são milhões? Pois é, aí o Excel começa a pedir ajuda. O Power BI nasceu justamente para resolver esse problema, ele foi feito para integrar tudo isso, para visualizar e analisar em grande escala e o melhor, de um jeito super interativo. Bom, nosso roteiro está bem claro. A gente vai começar olhando o kit de ferramentas do Power BI. Depois, vamos botar a mão na massa para limpar os dados. Na sequência, vamos entender como criar lógicas de negócio mais complexas, como transformar tudo isso em visuais impactantes e, claro, como compartilhar e escalar o trabalho. E para fechar, a gente junta todas as peças. Vamos lá? Certo, primeira parada, as ferramentas. Para entender o ecossistema do Power BI, eu gosto de pensar numa analogia bem simples, uma oficina e uma galeria de arte. Pensa só, na oficina é onde a gente constrói tudo, né? Pega a matéria-prima, modela, dá forma, e na galeria é onde a gente expõe a obra pronta para o mundo ver. E aqui estão os dois. O Power BI Desktop é a nossa oficina. É um programa gratuito que a gente instala no computador. É nele que a mágica acontece. A gente se conecta aos dados, faz a modelagem, cria os visuais. É o nosso espaço de criação. E o Power BI Service, essa é a nossa galeria. É a plataforma online, na nuvem, para onde a gente manda o relatório pronto. É lá que o pessoal vai acessar, que a gente colabora e compartilha os insights. Simples assim. Um para construir, outro para mostrar. Ok, já conhecemos as ferramentas. Agora, a gente entra na etapa que, sinceramente, é a mais importante de todas. E, ironicamente, a que mais gente ignora. A preparação dos dados. Tem uma frase que é perfeita para isso. Um relatório lindo, com dados ruins, é só uma mentira bem contada. A base de qualquer boa análise é a qualidade do dado. Ponto. E olha que loucura esse número, 80%. Sabe o que é isso? É o tempo que muitos analistas e profissionais de negócio gastam só limpando e arrumando dados. Imagina só, 80% do tempo não é para analisar, é para preparar. É um gargalo gigantesco que trava tudo. A gente precisa de um jeito melhor de fazer isso, né? E a resposta do Power BI para esse problema tem nome: Power Query. Pensa nele como um assistente super poderoso. A missão dele é justamente automatizar toda essa parte chata de limpeza e transformação dos dados. Ele é o motor por trás do que a gente chama de processo de ETL. ETL parece complicado, mas não é. É sigla para extrair, transformar e carregar. Vamos lá. Primeiro, o Power Query vai lá e extrai os dados. Não importa de onde eles venham. Pode ser um Excel, um banco de dados, tanto faz. Depois, ele transforma esses dados. É aqui que a gente limpa a sujeira, remove colunas inúteis, corrige erros. E, por fim, ele carrega esses dados, já limpinhos e organizados, para dentro do nosso modelo do Power BI. Aí sim, a análise pode começar de verdade. Beleza. Dados limpinhos na mão. Com isso, a gente já consegue responder perguntas simples, tipo, quanto a gente vendeu no total? Mas o negócio sempre quer mais, né? As perguntas de verdade são do tipo, tá, mas a gente vendeu mais ou menos que no mesmo mês do ano passado? Ou, qual produto está dando mais lucro de verdade? Para responder isso, uma simples soma não adianta. A gente precisa de uma lógica mais inteligente. E é para isso que existe o DAX. O nome assusta um pouco, né? Data Analysis Expressions. Mas, na prática, pensa no DAX como a linguagem de fórmulas do Power BI. Quem vem do Excel vai reconhecer a ideia de usar funções para calcular coisas. Só que o DAX foi feito para análise de dados. Ele é o Excel com superpoderes, permitindo uns cálculos muito mais sofisticados e dinâmicos. Olha só um exemplo bem básico de uma fórmula DAX. Isso que a gente está vendo é o que chamamos de uma medida. A gente está criando um cálculo novo que a gente batizou de vendas totais.
E o que ele faz? Simplesmente soma. A função é a sum, todos os valores que estão na coluna Sales Amount da tabela Sales. Pode parecer simples demais, mas acredite, tudo de mais complexo no DAX começa com essa lógica. E se a gente quebrar essa fórmula em pedacinhos, fica super claro. Vendas totais é só um nome que a gente deu. O sinal de igual começa a fórmula, como no Excel. Sum é a função, o que a gente quer fazer. Somar. Os parênteses, bom, eles seguram que a gente vai somar. E lá dentro, a gente diz, pega a tabela Sales e dentro dela a coluna Sales Amount. É uma receita de bolo. Com o tempo, isso fica automático. Tudo bem, então? Recapitulando. Dados limpinhos, cálculos inteligentes criados com DAX. E agora? Agora vem a parte que todo mundo adora, a parte visual. É hora de transformar essa montanha de números numa história que qualquer um possa entender e usar para tomar decisões melhores. E dentro do Power BI Desktop, a oficina. Criar visuais é incrivelmente intuitivo. É de verdade um sistema de arrastar e soltar. A gente pega aqueles campos e as medidas que a gente criou e arrasta para a tela. E pronto, vira um gráfico de barras, um mapa, uma tabela, o que for melhor para contar a história que os dados estão escondendo. Aí vem o passo fundamental. O relatório ficou pronto. Tá lindo lá na nossa oficina, no desktop. E agora? A gente precisa mostrar para o mundo. Para isso, existe um botão mágico, publicar. Quando a gente clica nele, uma cópia do nosso trabalho é enviada para a nuvem, para o Power BI Service. Lembra da nossa galeria? É para lá que ele vai. E é a partir de lá que a colaboração e o compartilhamento começam. Ah, mas como funciona esse compartilhamento? Ótima pergunta. E a resposta é: depende da licença. Vamos simplificar. A licença gratuita é para uso pessoal. Dá para criar o que quiser, mas só quem criou vê. Para compartilhar e colaborar com outras pessoas, todo mundo precisa de uma licença Pro. E para quem precisa de recursos ainda mais parrudos, tem a Premium por usuário. A regra de ouro é: para ver e ser visto, todo mundo no jogo precisa da licença certa. Certo, compartilhar um relatório é o primeiro passo. Mas o que acontece quando a empresa cresce? E não é mais um relatório, são dezenas. E não é um analista, são vários. Aí o jogo muda. A palavra-chave passa a ser eficiência. Não adianta só fazer relatórios legais. É preciso pensar de forma mais inteligente e escalável. Pensa nesse cenário aqui, que é super comum. 20 analistas diferentes precisam usar os mesmos dados de vendas. Se cada um deles, por conta própria, pegar o dado bruto e começar a limpar do seu jeito, o que a gente vai ter no final? 20 versões diferentes dos mesmos dados, um retrabalho absurdo e uma confusão generalizada. Isso não pode dar certo. E a solução para esse caos se chama Data Flows. A melhor forma de pensar neles é como uma linha de montagem central para os dados. Em vez de cada um limpar os dados na sua própria oficina, a gente faz essa limpeza uma única vez, lá na nuvem, usando o Power Query. O resultado? Uma fonte de dados limpa, padronizada, pronta para todo mundo usar em quantos relatórios quiser. Tem um princípio no mundo da programação que se encaixa perfeitamente aqui. É o princípio DRY, de Don't Repeat Yourself, ou não se repita. A filosofia dos Data Flows é exatamente essa. Para que fazer o mesmo trabalho de limpeza 20 vezes? Vamos fazer uma vez só, bem feito, e criar uma única fonte da verdade. Isso garante consistência e economiza um tempo que não tem preço. Ufa! Passamos por todas as peças do quebra-cabeça. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos juntar tudo e olhar foto completa, o fluxo de trabalho, do começo ao fim. Assim a gente consolida tudo o que foi visto. Então, a jornada completa é essa, em 4 passos. Passo 1, preparar os dados, de preferência com Data Flows para todo mundo usar. Passo 2, modelar e analisar. É aqui que o DAX entra em campo, lá no Power BI Desktop. Passo 3, visualizar. A gente transforma os dados em gráficos e dashboards, também no desktop. E o passo 4, compartilhar e colaborar. A gente publica tudo no Power BI Service e distribui a informação. É um ciclo que não para. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora que todo esse caminho dos dados ficou mais claro, a pergunta é: que história incrível está escondida aí, nos dados da sua área, da sua empresa, esperando para ser contada? No fim das contas, o Power BI é muito mais que um programa de computador. Ele é o microfone que a gente usa para dar voz a essa história.